Boa noite, pessoal. Terceira aula de organização e arquitetura de computadores. Na aula passada, a gente introduziu aqui a parte de memória, né? Vimos aqui um pouco dos tipos de memória, apresentei para vocês o paradoxo da memória, o quanto que é difícil conseguir conciliar velocidade com custo baixo, com armazenamento alto. Mostrei para vocês também uma hierarquia de memória, que de cima para baixo vai ficando mais lento, né? Então temos registradores que são muito rápidos, e ao mesmo tempo que vai ficando mais lento, vai ganhando capacidade de armazenamento, né? Registradores são muito rápidos, mas a gente coloca kilobytes aqui dentro dele, que é algo muito pequeno. Caches são um pouco mais rápidos, um pouco mais lento, quer dizer, mas a gente já consegue colocar megabyte dentro dos caches. Memória RAM um pouco mais lenta que o cache, mas já dá para colocar gigabyte. E os SSDs um pouco mais rápidos, mas dá para colocar gigabyte e terabytes também, né? E o HD mais lentos ainda, é a memória mais lenta que a gente tem. A gente viu também que existe a memória cache L1, L2, L3. Quanto mais aumenta o número aqui, mais lento vai ficando, mais distante do processador também vai ficando. Falei para vocês que a memória RAM é uma memória de acesso randômico, que significa que a informação não é gravada em sequência, né? Não é gravado nessa sequência aqui, por exemplo. Ela grava um pouco aqui, depois ela pega um espaço aqui, depois ela pega um espaço aqui. E o sistema operacional e o processador vão entendendo onde que é melhor colocar a informação. E para finalizar o que eu falei na aula passada, a gente viu a diferença também de Dynamic RAM e Static RAM. As Dynamic RAM são usadas em memória RAM e a Static RAM é mais usada em memória cache. E eu dei um exemplo prático também que tipo de informação é colocada na memória cache, né? Informações que o processador entende que ele vai usar muito, então ele busca primeiro no cache, depois ele vai buscar, se não tiver no cache, depois ele vai buscar a informação na memória RAM. Então, qual que é o assunto de hoje? A gente vai falar de duas coisas hoje. Primeiro que na aula passada eu passei muito rápido sobre HD, então hoje a gente vai ver como ele funciona um pouquinho melhor por dentro dele. Existe ali, né, uma forma dele funcionar dentro. A gente vai ver, eu vou mostrar um vídeo para vocês muito legal. E também a gente vai introduzir para falar de arquitetura ARM, porque no conteúdo de vocês, deixa eu ver se está aberto aqui. No conteúdo aqui de vocês, do curso, esses assuntos aqui normalmente é o que se estuda em organização e arquitetura de computadores. Eu já falei para vocês na primeira aula que se a gente fosse estudar minuciosamente tudo sobre organização e arquitetura de computadores, a gente ia passar 2 anos estudando isso, porque é um assunto muito grande. Na verdade, tem coisa aqui que até foge da minha compreensão, porque é coisa de engenharia, sabe? Uma coisa muito minuciosa. Então, foge muito de um escopo, assim, básico da disciplina. Mas o básico da disciplina, que normalmente se estuda em graduação, é isso daqui. Ele vai, né, para a história da computação, linguagem de montagem, arquitetura von Neumann. Aí ele dá um pouco uma passada nos tipos de memória, as memórias internas dos computadores, que foi o que a gente viu na aula passada. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho, uma pincelada aí de memória externa, que no caso são disco magnético, memória ótica. Essa também um pouco sobre memória de leitura, né, CD-ROM, por exemplo. Tipos de arquitetura. Aí ele entra naquela base que é processador, memória, barramento e dispositivo de entrada e saída. Então, o processador ele é dividido em algumas áreas. Então, por exemplo, essa parte aqui de arquitetura RISC-CISC é sobre processador. Organização de processador, organização de registrador. Ainda que o registrador seja uma memória, ela está dentro do processador. Então, existe também aula minuciosa, entre aspas, sobre isso. Aí a gente vê multiprocessamento, a gente vê um pouquinho de barramento, que são, né, as linhas e tudo mais que levam a informação de um lugar para o outro. E aí, dispositivo de entrada e saída, o que mais tem aqui?
integração e gerenciamento de dispositivo e tem um livro, né? Então, o curso de organização e arquitetura de computadores normalmente é essa base. Só que de uns tempos para cá, esse assunto, ele introduziram assunto muito novo, que a partir de agora eu imagino que as faculdades elas vão introduzir esse assunto aqui nessa disciplina, que é o que a gente tem de novo dentro desse universo é a tecnologia ARM de processamento. A tecnologia ARM ela já existia antes, só que desde 2020 deu um boom. Por exemplo, na faculdade, eu estudei essa disciplina em 2012, quando eu estava na faculdade, e lá eu não estudei tecnologia ARM, né? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi depois, porque já existia tecnologia ARM, mas não da forma como é feito hoje em computador. A gente vai ver daqui a pouco uma linha do tempo da tecnologia ARM, e a gente vai ver como que existia em vários dispositivos, mas não na computação, não no computador pessoal. Então é por isso que eu não estudei isso daqui na faculdade e não tem aqui no curso de vocês, só que como a aula ao vivo é uma aula para eu trazer, às vezes, alguma coisa, um complemento a mais do que já tem aqui dentro, então eu trouxe também para a gente ver isso daqui, porque para vocês ficarem atualizados nesse tipo de arquitetura, nesse tipo de tecnologia, porque daqui para frente, inclusive, eu acho que os computadores vão passar cada vez mais a usar tecnologia ARM e vocês vão entender o porquê. Mas antes de falar de ARM, a gente vai falar um pouquinho de HD, porque faltou a gente ver um pouco de como é que o HD funciona por dentro. Então, a gente viu na aula passada que o HD ele é lento. Existem alguns motivos do porquê ele ser lento. Deixa eu ver aqui uma imagem de uma placa-mãe. Na verdade, é um gabinete. Uma imagem pequena. Até que achei a imagem ideal aqui. Compartilha aqui. Para quem nunca abriu um computador, aqui a gente tem um computador por dentro, né? E o que a gente tem aqui? Por aqui assim, na verdade, coloca a fonte de alimentação, né? Aqui a gente tem a placa-mãe, que é onde tudo vai inserido, né? É bem aqui a gente tem algumas portas onde vai mouse, teclado, fone. Aí bem aqui vai o processador. Porque isso daqui está sem peça, né? Uma placa-mãe sem peça. Mas aqui vai o processador e em cima do processador vai o cooler, né? O ventiladorzinho. Aqui tem dois que a gente chama de duas entradas para pente de memória, né? Bem aqui a gente tem uma entrada para placa de vídeo off-board, né, externa. Aqui tem duas entradas PCI Express, que serve para botar algumas placas. Você pode usar placa de som, placa de rede. E essas outras coisas aqui sabe, capacitor. Aí por aqui tem várias trilhas aqui de barramento que vai fazer a energia chegar nas peças, etc. É porque aqui não tem os cabos, mas o HD ele fica para cá, ó. O HD fica aqui, e tem dois cabos que vão ligar, um é cabo SATA e o outro é um cabo mais, eu ia dizer flat, porque na verdade flat de achatado, mas é exatamente o nome dele, né? Cabo flat. Então por que o HD é lento? Porque ele fica aqui fora. Ele está muito longe da placa-mãe, ele está longe do processador, então demora a informação chegar nele, esse é um dos motivos. Outro motivo, a construção dele, a forma como ele é construído, também faz ele ser mais lento. E não é uma questão de, ele é mal construído, por isso é lento. Na verdade, é aquilo que eu falei na aula passada sobre o paradoxo. Eu falei na aula passada sobre o paradoxo da memória, né? Ele é lento porque ele tem muita capacidade de armazenamento.
Então, como a capacidade de armazenamento dele é alta, a gente precisa guardar lá coisas muito grandes, coisa de gigabyte, de terabyte, tamanho, né, de terabyte, não tem como ele ser rápido, porque fazer algo muito grande sendo rápido ia custar muito dinheiro e não ia conseguir vender como computador pessoal algo que custa, sei lá, 20 mil para você ter um HD super potente, não faz muito sentido. Deixa eu... Se essa placa não tem para SSD, pode ser que não. Eu peguei uma imagem aleatória que eu conseguisse visualizar essa parte aqui, ó. Eu peguei uma imagem aleatória para conseguir visualizar essa parte de fora, que eu queria mostrar o quanto que o HD fica longe. As outras placas não tinham essa parte aqui, né, que fica, normalmente fica CD e às vezes fica HD também aqui, bem aqui. Aí por isso que eu peguei essa imagem aleatória, mas eu nem sei que placa é essa, eu acho que ela não é muito moderna. Então, o HD é lento, o primeiro motivo é esse, ele fica longe da placa-mãe, ele precisa de um cabo, enquanto, por exemplo, a memória, ela é alimentada não por um cabo, mas ela está já fincada aqui na placa-mãe, o que leva informação para ela é um barramento que já está aqui na placa-mãe, então por isso que é mais rápido. E aí outros motivos do porquê que o HD é lento. A construção dele, ele é um disco, por isso que ele chama hard disk, ele é um disco rígido, ele é chamado também de... Deixa eu ver essa imagem aqui, que ela é bem boa. Ele é chamado também de disco magnético. Por que magnético? Porque a forma como se insere informação dentro dele, ele tem mini campos magnéticos lá dentro que guardam bits de informação. E lá na ponta, né, o que vai ser os bits de informação? Vão ser luz, que é sempre o que é traduzido lá na ponta. Quando eu digo lá na ponta, é se você pegar uma escala, né? O que é a ponta do hardware? É luz, né? 0 e 1, ligado, desligado. E aí você vai passando por peças, memória, linguagem de programação de baixo nível, sistema operacional, programas e usuário. Então, passa por tudo isso. Então, numa ponta a gente tem o usuário digitando algo no computador e aquilo vai sendo traduzido, até chegar lá na outra ponta, que é 0 e 1, ligado e desligado, que vai ser colocado ou na memória RAM ou no HD. Então, lá na ponta, a gente tem aqui nesse mini campo magnético dentro do HD, a gente tem lá bits de informação que são luz. E aqui dentro, deixa eu ver se está dando para ver direito, tá? Então, aqui dentro é uma construção básica do HD. Você tem aqui um negócio que é chamado de prato. Você tem essa parte aqui de cima, que é a cabeça magnética. Você tem isso daqui que a gente chama de braço, né? É como se fosse até o disco de vinil. Tem aquele braço ali que ele fica lendo. E aí a gente tem um eixo aqui de alumínio aqui no meio. Esse braço, ele é usado para ler a parte micromagnética que tem lá. Ele vai ser usado para ler. Isso daqui, a forma como ele lê, é uma forma mecânica, tipo assim, não é algo eletrônico que vai correndo ali de luz e tal, nem de sinal, etc. É mecânico. Então, pelo fato de ser mecânico, é por isso que ele é mais lento. E isso daqui fica girando, né? Existe a velocidade dos HDs, eu não sei se vocês já viram nas especificações, de quando você vai comprar. Quando você vai comprar um computador, ele diz lá, determinado HD, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. É porque especificação de HD o pessoal nem liga tanto, né? Normalmente ele quer saber de memória, placa de vídeo, mas deixa eu ver se tem aqui, acho que não vai ter. É porque esse daqui também é SSD, nem é HD, porque ele é muito moderno. Mas normalmente tem aqui uma informação que ele tem uma escala que é de RPM.
Para quem é mais antigo, né? O que que é RPM? É Revolução por Minuto, o nome daquela banda. Na verdade, não, né? RPM é rotação por minuto. E essa rotação por minuto ela é muito lenta. Se a gente for pensar em nível de processador, o processador ele nem é medido em rotação por minuto, porque ele é tão rápido que ele é medido lá por gigahertz, etc. Rotação por minuto de HD existe o padrão, que é. Padrão normalmente é 7.200, se eu não estou enganado. É 7.200. É, existe modelo maior e de notebook é um pouco menos. Eu não sei se vocês já olharam. De notebook costuma ser 5.400, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se aparece aqui. Não está aparecendo aqui, mas normalmente é 5.400. É um pouco mais lento assim, o HD de notebook. Não sei se vocês já abriram ou já viram, mas o HD de notebook ele é menorzinho também. Então a construção dele realmente é menor. Então, quando você vê lá para comprar, porque hoje em dia HD já está ficando para trás, né? Dificilmente alguém vai comprar algo com HD, compra com SSD, mas o HD ele é medido por rotação por minuto. Se você for comprar um ainda hoje, assim, para querer economizar, para guardar alguma coisa, porque tem vantagens de usar HD ainda, por exemplo, você pode apagar e botar a coisa ali sem ter a preocupação de que ele vai desgastar rápido, que é uma coisa que acontece com SSD. Então, é bom comprar HD que tenha 7.200 de rotação de rotação por minuto, na RPM, do que os de notebook que são 5.400. Deixa eu voltar aqui na outra tela. Exatamente. O HD ele sobrevive a mais ciclos por causa dessa construção robusta que ele tem, da forma como ele é feito aqui, que é SSD é feito de chip. E aí, o HD ele desgasta também, assim, ele tem algumas vulnerabilidades que a gente vai comentar daqui a pouco. Na verdade, dá para falar agora. O HD, como ele é feito de. Lá na construção micro dele, existem campos magnéticos pequenos que armazenam as informações. Os campos magnéticos, eles têm vulnerabilidade. Eu não sei se vocês já viram falar, por exemplo, que pássaros eles seguiam por causa de campo magnético. E os ímãs também seguiam por causa de campo magnético. Tanto que a bússola ela é feita de ímã. E se você pegar um imã assim, comprido, colocar num fio e, e deixar no fio assim ele pendurado, um lado vai apontar para o norte, outro para o sul, assim, porque ele seguia também por causa de, ele é afetado pelo campo magnético da Terra, os ímãs, e os ímãs também afetam campos magnéticos. Então, se você pega um ímã desses de som, não sei se você já viram esse tipo de imã de som. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente achava muito esse imã jogado por aí em lixo ou em negócio de reciclagem, ferro velho, etc., de carro. Existem aqueles imãs gigantescos, assim, né? Aí a gente pegava para brincar, etc. Esse tipo de imã que é muito forte, se você pega ele e gruda ele assim do lado dessa parte aqui, ó, se você bota ele aqui, você danifica o HD, ele vai, né, o campo magnético vai reagir ali com o ímã e as informações algumas vão se apagar, vai danificar o HD porque ele tem essa vulnerabilidade magnética. E você também não pode colocar HD próximo de corrente elétrica, porque corrente elétrica ela mexe um pouco ali, quem é da área de elétrica, eletrônica, sabe disso daí, que ele mexe eu não lembro se cria campo magnético ou se mexe com o campo magnético. A eletricidade ela faz isso. Então não pode também botar HD grudado com fio elétrico, mesmo encapado, sabe? Você não pode aproximar muito assim, porque dá problema. Só que ele tem essas vantagens, né? Aqui dentro tem trilhas e essas trilhas elas são construídas de forma muito bem física, não tanto como chip eletrônico. Então você tem essa vantagem do HD. Você pode apagar, colocar e apagar coisa de lá. HD vai durar assim, né? É difícil a gente ver, HD deu problema e tal. Se ele sempre está dentro do computador, é muito difícil dar problema. Você usa ele por 5, 6, 10 anos aí,
e você ainda tem um HD funcionando, né? Eu lembro que uma vez que eu fui visitar minha avó, isso já tem uns anos já, acho que uns 8, 9 anos, ela tinha um computador tão velho que ele tinha 64 megabytes de memória RAM. Aí eu não lembro quanto ele tinha de HD, mas era bem pouco, era coisa, eu não lembro se era 10 ou 20 GB, 40, um negócio assim. Mas tipo assim, ainda funcionava, né? O HD, o computador tinha ali mais de 10 anos ali. E deixa eu ver se, ah, tá. E ele funcionava, porque realmente HD tem essa característica. Então, é a mesma característica, inclusive, do que a gente vai. A gente não vai ver hoje, mas existe também as fitas magnéticas. As fitas magnéticas, elas são bem conservadas também desse ponto de vista de construção, e elas duram muito. Tanto que fita, por exemplo, fita VHS também, a VHS, você limpava ela ali com o negocinho, dificilmente ia dar problema. O que dava problema é que às vezes ela enrolava no negócio e tal, arrebentava. É tanto que hoje em dia, quando você pesquisa aí, por exemplo, que tipo de coisa uma grande corporação usa para fazer backup, por exemplo, NASA, ainda usam fitas magnéticas, a NASA, por exemplo. Elas usam principalmente para guardar coisas que não são muito acessadas. Você quer guardar um negócio ali que você sabe ninguém vai mexer por anos, mas você precisa estar guardado, aí bota em fita magnética ou em HD, porque existe essa duração aí. Então, como é que funciona aqui dentro o HD? É isso daqui gira, é essa peça que ela vai se mexendo. E uma vez eu ouvi falar que essa espécie de agulha, ela fica muito próxima aqui da parte magnética do disco, tipo, muito próxima mesmo. Eu acho que não dá nem para ver a olho nu. Se a gente for olhar a olho nu assim, se você for ver, por exemplo, a agulha aqui e o disco aqui, vai parecer que tá encostando. Mas na verdade ela fica muito, ela viaja, né? Porque ela flutua ali, como se ela estivesse voando, e ela viaja muito próximo. Eu achei muito curioso isso. Uma vez eu até vi que a altura é porque assim, o tamanho é nano, né? Nano, não é nem não é nem milímetros, é nano, assim, nano, muito muito próximo. Eu vi até que a altura dessa distância era a altura de duas fitas de, não sei se é fita que chama ou fila de DNA, sabe o DNA do corpo humano? Aí você junta duas, assim, em cima da outra, e você tem a distância dessa agulha para a fita. É muito próximo ali. Então você tem. E aqui dentro tem outros discos. Esse disco, daqui a pouco a gente vai ver num vídeo ali. Existem vários discos aqui, e vários desses, entre um e outro, assim, tem vários desses para ler. E ele fica viajando, né? E lendo essa parte magnética. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar ainda antes da gente olhar o vídeo. Tem um detalhe dessa agulha. Se ela tocar a parte magnética, né? Se você, por exemplo, se você vir com o dedo aqui e empurrar isso para frente aqui para ela tocar, ela arranha completamente aqui onde ela tocar e ela vai danificar. Então, é realmente, uma vez que você abriu o HD, você não pode tocar nessa parte aqui. Se bem que isso daqui é relativamente firme, mas como está muito próximo, se você tocar, ela danifica, arranha. Eu tenho uma informação que eu não escrevi aqui, eu só botei no meu roteiro aqui, que o primeiro HD que criaram foi foi dentro de um IBM, era um HD da IBM de 1956. Ele tinha 5 megabytes de armazenamento e ele pesava 1 tonelada. Então você imagina, 1 tonelada, um HD de 1956 da IBM, para armazenar 5 megabytes. Hoje em dia a gente já tem, né, chips de SSD que eles têm gigabytes e é um chipzinho igual memória RAM, né, que é super leve. Então a tecnologia ela caminha muito para esse lado de, né, microcomputação. Eu chamava quando a gente, não foi com vocês que eu tive aula de que a gente viu em sistemas operacionais, que a gente vê lá a evolução do computador, as revoluções também dos computadores, né? E a primeira
a primeira leva na verdade, a última leva, que é a leva de agora, né, dos computadores, chamado de computadores invisíveis, né, porque já estão pensando e desenvolvendo coisas com nanotecnologia, né, que a gente quase não consegue ver, é muito pequenininho. Então eu vou ver eu trouxe um vídeo aqui. Esse vídeo aqui, eu já vi alguns vídeos sobre HD, mas eu nunca vi um vídeo tão bom e tão completo do que esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se ele vai ficar travando. Eu estou pensando até em botar o link aqui para cada um assistir aí no seu dispositivo e depois eu vou comentar algumas partes dele. Eu acho que é melhor. Ele só tem 5 minutos, ele é bem rapidinho, mas nossa, ele mostra tão bem assim toda a construção por dentro do computador, do HD. Exatamente, o Edgar falou que hoje em dia muita gente prefere ainda guardar no HD e usa o SSD só para o software. Normalmente a gente instala no SSD o sistema operacional para ficar mais rápido e alguns programas são muito pesados, ou às vezes até jogo. E aí o restante das coisas, né? Você vai guardar filme, série, documentos, várias coisinhas, acaba guardando no HD. Então eu vou pegar aqui o vídeo, eu vou botar nos comentários e aí eu vou dar 10 minutos para todo mundo assistir. E depois eu vou comentar algumas áreas dele, porque o vídeo ele é em inglês e ele é um pouco rápido. Então, se eu passar aqui na tela, pode ser que fique muito confuso. Então, eu vou botar o link dele aqui e eu vou. Como ele é em inglês, vocês vão ativar a legenda aí no YouTube. Se alguém não souber. Na verdade, deixa eu mostrar aqui. Quem está usando o computador, eu acho que essa opção ela tem em todos os. Olha aqui, ela é para ativar a legenda, para quem não sabe, no YouTube você vem aqui nesse símbolo aqui e ele é ativo. Se a legenda não tiver em português, você vem aqui na catraca de opções, vem aqui em legenda e escolhe o português aqui. O vídeo ele tem 4 minutos e pouquinho, 5 praticamente, e ele vai dizer como que o HD trabalha, como ele funciona ali por dentro. Ele vai falar um pouco disso que eu falei para vocês e ele é bastante ilustrativo. Vou pegar o link e colocar aí. Aí eu vou dar 10 minutos para vocês assistirem e eu vou comentar algumas partes aqui que eu acho interessante sobre ele. Postei, fixei a mensagem. Se quiser, vai pausando, porque às vezes ele é um pouco rápido, é por isso que eu estou postando para vocês assistirem, porque se eu passar aqui na live vai ficar muito rápido. Para quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube postado, né, para quem não está na aula ao vivo e está vendo pelo YouTube postado no outro dia, eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui do canal do YouTube, tá? Do vídeo da aula no YouTube, para quem quiser clicar e ver o vídeo com calma, tá? Ele tem 4 minutos e pouquinho. Ele mostra de forma bem ilustrada. Eu vou ficar em silêncio aqui para vocês assistirem 10 minutos aí. Eu já volto, tá?
Então, deu nosso tempo aqui. Se não deu tempo para alguém assistir o vídeo, eu vou disponibilizar assim que postar essa aula no YouTube, eu vou deixar lá na descrição. Então, eu vou comentar aqui algumas partes do vídeo que são interessantes. Primeiro, ele faz uma analogia legal aqui quando ele fala do que é como se um avião estivesse voando 1 milímetro acima do solo. É isso que eu falei para vocês, né? A agulha que fica passando pelos discos, ela é muito próxima, então é como se um avião estivesse voando 1 milímetro do solo. E ele diz aqui que ela tem o tempo, né, dos segundos, que são os RPMs, e ele ainda conta cada folha e grama presente, porque dá para ele passar por tudo que tem ali, né? Das trilhas, etc. Então ele abre o HD aqui, né, para a gente ver como existem vários desses daqui, né, de leitura. Ele fala aqui que são campos magnéticos minúsculos, né, cada um desses carregam bits. E como são muito pequenos os campos magnéticos, é por isso que eles são muito frágeis a coisas que mexem com o campo magnético, né? Seja eletricidade, seja o ímã, foi o exemplo que eu dei. É por isso que é muito frágil. Vocês viram que tem essas setas, né? E a forma como a agulha ela interage com essas setas, ele diz aqui que ela muda a direção delas. É por isso que quando você bota um ímã lá, ele danifica o HD, porque muda a direção de tudo isso. Ele falou também, né, que lá na ponta vai virar 0 e 1. Ele fala um pouco de Ele fala um pouco de densidade. Essa parte aqui é importante, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre CD, DVD e Blu-ray. E o que é densidade é o tamanho, é o quanto ele consegue botar dentro de um tamanho. Então, se você tem esse disco aqui e aqui dentro cabe, por exemplo, 10 itens, se você consegue construir uma tecnologia que isso daqui que você fez caber nesse mesmo espaço 50 itens, você está dando mais densidade, você está melhorando, né, a densidade disso daqui, isso faz caber mais informação no mesmo espaço. Então, a palavra para isso, para esse aglomerado de coisa dentro de um espaço, é densidade. Aí ele fala aqui de alguns giga, né? Ele falou que a informação que eu dei ainda agora, né, sobre o HD de 1957. Ah, acho que foi até aqui que eu vi, olha aqui, ó. A distância ela é de menos de 5 nanômetros. Aí ele fala aqui que equivale à largura de 2 fitas de DNA, né? O tamanho. Esse espaço da agulha, que não é exatamente uma agulha, né? Eu falo agulha porque para ficar bem familiarizado, como se fosse disco de vinil. Então esse espaço aqui, né? Entre o HD é muito curto mesmo. É muito curioso que eles consigam fazer isso, né? A nível microscópico. Acho que de todas as peças do computador, se bem que o processador, a forma como ele é feito, a forma como ele trabalha também deve ser a coisa mais impressionante de um computador. Mas a forma como o HD é construído é um negocinho que me impressiona, né? Pensar que pessoas pensaram e chegaram nesse resultado aqui é impressionante. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu queira comentar. Que fala da evolução, né, de pixel por polegada quadrada, bit por polegada quadrada. É basicamente isso. Eu achei esse vídeo aqui muito completo. Essa explicação é por isso que eu quis trazer para vocês. Então, sobre HD, basicamente é isso daí, né? Complementa a introdução que eu já tinha falado na aula passada. E agora a gente vai falar aqui, né, do outro assunto que eu comentei, que é sobre arquitetura ARM. Vou voltar a compartilhar aqui o slide. Então, eu botei uma questão aqui para começar a reflexão, né?
o que é a arquitetura ARM, né? O assunto vai ser esse. Por que a Apple adotou essa tecnologia e como ela se diferencia da arquitetura x86 que é usada pela maioria dos computadores convencionais. Não sei se vocês já viram esse número em algum lugar. Ele é bastante familiar, né? Às vezes você lê por aí. Ele é encontrado também acho que lá no, quando você vai lá no arquivo, no C do computador do Windows, tem lá arquivos de programa, né? E tem lá x86, né? O que é o x86? Quando a Intel lançou essa arquitetura de 32 bits, ela chamou essa arquitetura de x86. Então, x86 é a arquitetura de processador de 32 bits. E aí ela chamou de 64 bits de x64. Na próxima aula, a gente vai falar de uma das partes mais importantes, que é como o processador funciona por dentro. Só que existe essa palavra aqui que a gente vive falando, né? Arquitetura, arquitetura, arquitetura. O que é arquitetura? Então dá para resumir nessa frase aqui. É o conjunto de instruções e o modo como o chip executa tarefas. O chip é o processador. A forma como ele executa tarefas, a forma como ele foi construído para funcionar da forma que ele funciona, a gente chama isso de arquitetura. Nem todo computador vai funcionar com as mesmas, nem todo processador vai funcionar com o mesmo tipo de instrução. Então, por isso que existem várias arquiteturas. E ARM é uma dessas arquiteturas. Existe uma aula no curso de vocês aqui, eu tinha mostrado. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tinha mostrado aqui a parte do curso, né? E existe uma disciplina que eu acho que vocês ainda não chegaram a ver, talvez, não sei se na terceira aula já deu tempo de alguém ver, mas é essa parte aqui, ó. Tem uma aula só sobre arquitetura RISC e CISC. Então, nessa aula, né, nessa aula aqui ao vivo, eu não vou tratar dos detalhes sobre arquitetura CISC e RISC, mas eu vou falar o básico, porque é necessário a gente entender isso para entender o restante. Então, provavelmente naquela aula lá você vai ter mais detalhes, mas o que é arquitetura RISC e CISC? Como o próprio nome já dá uma dica, né? Quando você tem esse R aqui, você tem da palavra do que é reduzido. Então, o R de RISC, eles são instruções simples e rápidas, né? Esse reduce é de reduzido. Então, instruções reduzidas. Então, são instruções simples e rápidas, só que com menor consumo de energia. Já o CISC, ele lida com instruções complexas. Então, instruções complexas, pelo fato dele lidar com instruções complexas, ele gasta mais energia. Aí você me pergunta, qual que é o melhor? É a arquitetura RISC ou a arquitetura CISC? Não existe o melhor, existe o melhor para aquilo que você quer usar. Então, para o seu objetivo. Então, nem sempre o objetivo de alguém vai ser performance. Às vezes, o objetivo maior é simplicidade e consumo e baixo consumo de energia. Por exemplo, você vai criar um smartphone. Dava para colocar no smartphone um computador, um processador que é usado lá nos mainframes e tal, nos computadores gigantes da NASA. Dava para colocar aquilo num celular? Até dava, só que se alguém conseguisse fazer isso, o celular ia custar uma fortuna. Então é sempre aquele paralelo, sabe? Quando você tenta melhorar alguma coisa assim, às vezes até tem tecnologia para melhorar, só que você perde no outro lado. Então, o que eles precisam fazer aqui, nem sempre dá para ganhar. Então, por isso que não tem um melhor aqui. Se você quer usar um processador em servidor que vai controlar várias outras coisas, computador da NASA, etc., eles usam. Na verdade, hoje em dia eles usam muita coisa, né? Eles usam até coisas que são. Eles usam RISC também. Eles usam coisas que são híbridas, que são. Tem um pouco dos dois para tentar pegar o melhor dos dois mundos. Mas, assim, se você quer realmente poder de processamento, coisas complexas, é tecnologia CISC.
E o ARM, ele é feito de tecnologia RISC. Ele tem instruções simples e rápidas. O x86, que é da Intel, dos processadores da Intel, eles trabalham no CISC. Hoje em dia a Intel ela já está fazendo coisas ARM. A gente vai falar depois aqui que a partir do momento que a Apple introduziu isso daqui, mudou todo o mercado. Então é por isso que eu achei interessante de eu ter essa aula aqui com vocês, porque para apresentar algo que é muito atual, isso daqui está mudando o mercado. A gente vai ver depois algumas curiosidades. Então é isso, né? O RISC, ele lida com instruções simples e rápidas, mas consome menos energia. E o RISC com instruções complexas, porém consome muito mais energia. Aí a gente tem aqui algumas vantagens de usar a arquitetura ARM. Primeiro, a gente já falou aqui, ele tem uma alta eficiência energética. Tem uma alta eficiência energética. Ele aquece menos. E pelo fato de aquecer menos, isso daqui já dá várias vantagens, inclusive dependendo da construção, porque assim, aqui eu mostrei para vocês que ele lida com instruções simples. Ele tem, só que não é porque ele lida com instruções simples que ele é lento. Ele não é lento. Dá para fazer tecnologia ARM ser muito rápida, muito eficiente, inclusive mais eficiente que CISC. E aí é por causa disso daqui, muitas vezes, né? Ele consegue ser eficiente porque ele não ele aquece menos. E a gente sabe o que acontece quando alguma coisa aquece, né? Por isso que o próprio processador ele tem um ventilador sozinho para ele. Processador da Intel de tecnologia CISC, né? Porque ele gira muito e esse giro ele é físico. E por ser físico, não existe, né, a questão da atrito, etc. E ele esquenta. Aí precisa de um ventilador só para ele. No caso do ARM, eu vou falar isso daqui a pouco, né? Ele não esquenta e depois eu vou dar uma informação interessante. Ele não tem ventilador, por exemplo. Não tem ventilador para ficar em cima dele ali. E aí aqui tem uma vantagem, né? Ele é ideal para dispositivos móveis. Então pode ser que a NASA não use isso daqui como principal processamento, porque não é interessante para eles, né? Ele não vai carregar ali o sistema e sair andando, etc. Agora, um celular é interessante, um, um videogame portátil é interessante, que são coisas assim que você vai andar com ele, etc. Então, a vantagem do ARM é que ele é bom para dispositivos móveis e a arquitetura ARM ela permite designs personalizados. O que significa isso? Quando a empresa lá nos anos... É porque o ARM ele existe desde os anos 80, mas a revolução em computador aconteceu em 2020. Quando a empresa criou a tecnologia ARM, o que ela fez assim? Ela meio que vendeu, eu não lembro se era patente que chamava, mas ela vende algo pronto. Então existe ali uma base pronta e aí a empresa pode personalizar esse ARM, que foi o que a Apple fez, né? No caso da Intel, da arquitetura x86, isso não acontece. É a Intel que fabrica o chip, a arquitetura é aquela, e não dá para mexer ali dentro, né? Já no ARM, não. O ARM você consegue personalizar. Então, por isso que eu escrevi aqui. Permite designs personalizados, que foi o que a Apple fez. A gente vai já comentar um pouquinho disso daqui a pouco. Aí eu tenho algumas informações que eu anotei aqui. A Apple fez a transição para o ARM, né? Antes de 2020, os Macs usavam Intel x86. Não sei se tem alguém que tem Mac, usa Mac aí, mas antes eles usavam, né? Inclusive, antes eles usavam isso e usavam placa de vídeo da. Na verdade, tinha os dois. Não, eu acho que era placa de vídeo Radeon. Não era nem Intel, não era nem a Nvidia. Parece que a Apple tinha uma parceria com Radeon. Eu não sei se depois botou Nvidia, mas eu lembro que ali por volta de 2012, quando eu cheguei, eu usei muito Mac por volta de 2012, que eu trabalhava de desenvolvedor front-end numa empresa que só usava Mac, e naquela época ainda era Intel, né?
E eu lembro que a placa de vídeo dos iMac, etc, era Radeon, não era NVIDIA. Não sei se depois eles introduziram NVIDIA. Mas enfim, aí eles mudaram em 2020 do Intel, né? E eles mesmos, a Apple, construiu o próprio chip, né? Baseado em tecnologia ARM. A partir de 2020, com o Apple M1, que é esse que eu estou usando aqui para fazer a live, a empresa passou a usar seus próprios processadores baseados em ARM. Eu escrevi umas curiosidades aqui. O MacBook Air M1 ele supera os modelos da Intel da mesma faixa de desempenho e bateria. Então, se você pega esse meu computador aqui, se você ver a especificação lá de um MacBook Air M1, você vai ver que ele tem 8 núcleos de processamento. Ele não diz velocidade, é meio estranho a forma como a Apple divulga as coisas, sabe? Quando você vai pesquisar um notebook normal, você tem todas as informações lá. Você tem processador Intel i7 12450K 3.0, vai até 3.5, memória cache 8 megabytes de memória cache L1, aí não sei quanto, L2, L3. Você tem SSD de tanto, você tem memória de bateria de 4 células. Você tem várias informações aqui. A Apple ela mostra só o básico ali e eu não sei nem como que é a velocidade desse processador que eu uso aqui. Ela só diz que o processador é M1 ARM M1, que tem 8 núcleos no processador e 7 núcleos de vídeo e 8 GB de memória RAM. É só isso que ela fala. E ela não dá mais informações. Mas se você pega um computador com 8 GB de memória RAM e o equivalente de processamento, que é até difícil de saber o que seria o equivalente de processamento, mas eu acho que o equivalente de processamento é um i7, porque é muito fora da curva esse processador aqui, eu acho que é o equivalente de um i7, de 3.0 talvez. E aí ele diz que o equivalente é muito superior ao equivalente. Isso daqui eu já provei na prática. Quando eu trabalhava com audiovisual e cinema, eu editei uns vídeos e programa de edição de vídeo é muito pesado. É muito pesado, assim, não é qualquer computador que você vai conseguir editar um vídeo em 4K, por exemplo. Fora que tem muito arquivo que você importa, etc. Então até HD é difícil de usar, você tem que usar para ser mais rápido, né? É bom que esteja dentro de SSD. E tem que ter muita memória RAM também para você trabalhar com dois aplicativos ao mesmo tempo. Por exemplo, você está editando foto com o Adobe Lightroom aberto, e aí você também está com o Adobe Photoshop aberto. Então, abrir esses dois programas, ou então Photoshop, Illustrator, After Effects e Adobe Premiere é muito pesado. E aí, na época, eu estava editando num desktop de um amigo, era um i5 de 8 GB. Desktop, naquela época, era muito mais potente que notebook equivalente, né? Um i5 desktop era muito mais rápido que i5 notebook, né? E aí, eu tinha até era até tranquilo, assim, para editar. Tinha alguns gargalos, era 8 GB de RAM, tinha alguns gargalos, mas dava para editar legal, só usando um programa. Mas quando eu abri um segundo, né? Eu abri ali Illustrator, cara, o play, para dar play, para ver a prévia do vídeo, assim, já travava tudo, já ia lento, ficava, né, os pixels tudo zoado. Esse daqui, com os mesmos 8 GB de RAM, eu consigo abrir dois programas ao mesmo tempo. Dá até para abrir dois programas mais um jogo. O, a memória, o vídeo, eu consegui editar vídeo em 4K, que é uma coisa assim que é muito pesado e roda tudo liso. A primeira vez que eu fiquei sabendo, eu comprei na verdade esse computador porque eu estava ouvindo falar sobre isso, né? Falei, caramba, como é que 8 GB de RAM consegue aguentar editar vídeo em 4K, abrir Photoshop mais outra coisa junto, 8 GB de RAM, fiquei impressionado assim por ser só 8 GB de RAM. E aí realmente tava tudo certo o que eu ouvi na internet, por isso que eu comprei e eu percebi isso usando. Por que que isso acontece? Por que que é dessa forma? Por que que é tão bom assim? E aí eu lembro que eu até falo isso para as pessoas. A Apple antigamente você comprava por status, né? Antigamente realmente a pessoa que usava MacBook era muito mais por status. Existe assim uma
antigamente existia uma vantagem do sistema. Realmente o macOS, ele é um sistema muito mais estável que o Windows, então existia sim um ganho de performance, principalmente para coisa de computação gráfica, mas ainda assim era status porque não justifica você pagar o dobro só para você ter um pouquinho mais de ganho no sistema operacional. Então, por exemplo, na época você pagava 3.000 num computador com Windows, e esse mesmo computador no Mac, com a mesma memória, com o mesmo processador, por ser Mac, era o dobro do preço, 6.000. Aí não justifica o dobro do preço só para você ter, sei lá, 30% a mais de ganho de performance. Não justificava. Então, antigamente, eu concordava com quem falava que o pessoal usava Mac por status, mas hoje em dia não é mais por status, porque realmente você pegar um MacBook M1 desse, que você sai de casa de manhã com a bateria 100% carregada, às 7 da manhã, volta para casa às 7 da noite, e ele ainda tem 30% de bateria, isso é muito louco. Ele dura mais de 12 horas tranquilo na bateria, enquanto no Windows você dura ali 4 horas, sendo muito otimista em computador que já é um pouco usado. Se for novo, dura ali umas 5, 6 horas. Mas 12, 15, na verdade, quando ele é novo, o fabricante fala que é 18, dura 18. E realmente durava. No primeiro dia que eu peguei ele, sem usar muito, passou até de 24 horas. Então, como é que eles conseguiram fazer isso? Eu lembro que é por causa disso daqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Deixa eu ver se tá. É por causa disso daqui, ó. System of a chip. Ele tem um sistema dentro de um chip. Eu lembro nas minhas aulas de organização e arquitetura, na verdade, foi na aula de sistemas operacionais. Eu estudei sistemas operacionais ali por volta de 2013 na faculdade. E naquela época, dentro dessa arquitetura antiga, entre aspas, da Intel, na verdade, essa arquitetura de von Neumann que a gente já viu em aulas passadas, né, que é processador, dentro do processador tem lá duas unidades, né, memória principal, dispositivo de entrada, né, de dados, dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Dentro dessa arquitetura, eu lembro do professor falar que não tinha muito espaço para evolução ali. Então, a evolução de performance, ela ia ser não muito de tecnologia, mas de melhora. Por exemplo, lá atrás existia processador Pentium, não sei se alguém é velho o suficiente para lembrar de Pentium, existia lá o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, aí tinha lá um processador de 1.0. Nossa, era muito complicado usar processador com clock, né, de velocidade de 1.0. Aí é o quanto, né, de gigahertz, megahertz ali que ele gira, né, 1.0. Aí, naquela época, 2012, a evolução, ela era meio assim, ela era uma evolução muito de velocidade. Então, a gente tinha processador, velocidade de clock de 2.0, velocidade 2.5, velocidade 3.0. Aí começou uma evolução de nível de arquitetura de núcleo. Aí tinha os Pentiums, tinha um núcleo. Aí chegou o processador dual core, tinha dois núcleos. Processador triple core, que tinha 3 núcleos. Eu lembro que o triple core, ele durou muito pouco. Muita gente, inclusive, nunca nem ouviu falar de triple core, porque ele durou muito pouco. É tipo assim, ele veio e logo em seguida já veio o quad core, que foi um dos mais populares, né? Realmente, quando lançou o quad core, quem tinha quad core, né? Eu lembro que tinha um que chamava Intel Core 2 Duo. Nossa, o Intel Core 2 Duo, quando lançou, quem tinha assim era realmente o auge ali de esbanjar, né? Porque o Core 2 Duo ele era muito rápido para a época. E aí depois veio o Quad Core, né? O Quad Core também foi muito popular e deu um salto muito grande, porque dobrou, né? Como o Triple Core veio muito rápido, é como se tivesse dobrado do 2 para o 4. O que é o núcleo, né? A gente vai ver com mais detalhes lá na aula de processador, mas o núcleo cada núcleo processa uma coisa diferente, é quase como se fosse a thread em nível acima. Se a gente falou de threads, né, que é várias micro tarefinhas feitas ao mesmo tempo, o núcleo é meio que isso, é como se ele dividisse o processador para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, 4 núcleos, né, faz muito mais coisa. Hoje em dia tem até mais de 8 núcleos, né? O meu, por exemplo, aqui tem 8, né? 8 núcleos de processamento, 7 núcleos de memória de vídeo. Mas
Então, meu professor ele falava, né, que não tinha muito espaço para melhora de tecnologia, era só uma melhora de velocidade e trocar núcleo, só que não dava para fazer isso para sempre, né? Existia uma demanda que ela era complexa. Não é uma demanda só de velocidade, é uma demanda de tamanho, porque você não pode, você até por exemplo, existia tecnologia para fazer um processador do tamanho de uma placa-mãe? Existia. Mas, de novo, ele cai naquela coisa de que fica caro, não é muito viável. Então, o que a tecnologia está fazendo, na verdade, é o contrário, é tentando diminuir o tamanho das peças e, ao mesmo tempo, que também diminui o gasto energético. Daqui a pouco a gente vai ver vantagens de diminuir o gasto energético. Então, não existia muito espaço para melhoria. Ele falou assim: o computador ele só vai melhorar no dia que os desenvolvedores, os engenheiros, etc., conseguirem fazer algo que aproxime as peças, que é uma coisa que a gente já viu aqui também, né? Por que, que o HD é lento? Porque ele está longe da placa-mãe do processador. Por que, que a memória é mais lenta que a memória cache? Porque ela está mais longe do processador. Aí o meu professor ele dizia isso, né? Que iam conseguir meio que revolucionar ali a tecnologia quando conseguissem aproximar essas peças, que foi exatamente o que aconteceu aqui nessa tecnologia ARM, e isso daqui que a Apple criou, que é o System on a Chip. Então, eles conseguiram fazer. Eu achei que eu tinha pego a imagem aqui. Ah, também aqui. Eles conseguiram fazer dentro desse chip ARM aqui ter processador, placa de vídeo e memória RAM. Então, cara, se tivesse só memória RAM aqui dentro, já seria algo incrível. Ainda conseguiram colocar dentro placa de vídeo. Então, você imagina, para você rodar um jogo pesado no computador desktop, você tem aquele trambolho, né, de placa de vídeo gigantesca para botar ali fora, né, na parte que eu mostrei aqui no início, né? Hum, Nessa parte aqui, né, você tem um trambolho gigantesco aqui, que é a placa de vídeo. Inclusive, hoje já tem umas placas de vídeo que elas são tão grandes e tão potentes que elas têm dois ventiladores só para a placa de vídeo, porque ela esquenta muito, né? E aí é grandão, né, para botar aqui. Então, imagina você pegar uma coisa desse tamanho, memórias desse tamanho, e mais o processador que é desse tamanho, e colocar no tamanho de um chip aqui, que é como se fosse o tamanho do processador, na verdade, que é esse chipzinho aqui. Então, foi isso que aconteceu com a tecnologia ARM isso que a Apple fez aqui que ele abreviou o nome como SoC, né? System on a Chip. Existe um sistema, um ecossistema ali, dentro de um chip só. Então, tá tudo muito próximo. O que liga eles ali tá tudo muito próximo. É por isso que ele consegue uma velocidade muito grande. Deixa eu ver o restante aqui do meu roteiro. Você já tinha ouvido falar já de ARM? Já conheciam, já tinham ouvido falar, já leram sobre? Quiser pode digitar aí nos comentários para eu ler. Na verdade, eu acabei pulando coisa aqui, nossa. Falta falar do... Eu ia mostrar, né? Como foi que isso aqui evoluiu. Eu acabei pulando, porque eu achei que estava no slide, mas na verdade tá no arquivo de texto aqui. Só agora que eu... Só agora que eu li o comentário aqui do Edgar. O Edgar perguntou se tem como melhorar o HD e deixar ele um pouco mais rápido, já que muitas coisas vêm mudando na tecnologia. Sim, tem. Existe, inclusive, só que eles são muito caros. São HDs na outra aula até me deram um exemplo, HD de R$ 10.000, por exemplo.
aí não, é meio inviável assim você comprar. É meio, o custo-benefício não é bom. Pro tanto que entrega para você, para algo que você quer fazer com um HD, não vale tanto a pena. Então, existe. Na verdade, o que eu ia mostrar aqui é um documento que eu, assim como a gente viu, não, não foi nessa aula que a gente viu a história da computação, né? Ou foi, agora eu não lembro, é porque eu dou aula também de sistemas operacionais e os assuntos se confundem muito, porque a gente vê o que que as peças, como que as peças funcionam junto com o sistema operacional. Aí eu não lembro o que isso foi nessa aula ou na outra. Mas só para passar rapidamente aqui no assunto de como que evoluiu, porque assim, a Apple, eu falei para vocês que a tecnologia ARM já existe desde os anos 80, mas nem sempre ela estava em computador, então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui com esse texto que eu peguei. Então, nos anos 80, essa empresa aqui, a Corning Computer, deixa eu ver se deu zoom aqui na chamada. Tá. Essa empresa que criou a tecnologia ARM, tanto que esse A aqui é de Acorn. ARM significa Acorn. Esse daqui, esse M é de machine e esse R é de. Ah, nossa, eu não lembro do que é o R. Me deu um branco aqui. Deixa eu lembrar aqui. Hum, arquitetura. Tá. O R é de RISC, né? Que é para demonstrar que o ARM usa tecnologia RISC, né? Então, o A é de Acorn. Só que depois esse A mudou. Como a empresa, ela meio que abriu. Lembra que eu falei que a empresa abriu para, tipo assim, aquela questão do, deixa eu mostrar aqui, do design, né? Tipo, a empresa, ela criou uma base, né? E ela permitiu que o restante das empresas conseguissem fazer do jeito que elas quisessem a arquitetura, né? Por exemplo, você cria uma base e a empresa pode modificar, base de núcleo, por exemplo, tem uma base de núcleo e a empresa pode mudar do jeito que ela quiser. Então, com o tempo, esse R aqui, ele mudou. E aí, nos anos 80 foi meio que isso, né? A empresa criou e colocaram ali no primeiro computador que era dessa empresa aqui. Depois, essa tecnologia, ela passou a ser usada em dispositivos pequenos. Então, na década de 90, existia, por exemplo, um negócio chamado PDA. Não sei se alguém é velho o suficiente para já ter visto um PDA. Eu nunca peguei em um assim, que era o Palm, né? Eu nunca peguei num desses. Deixa eu mostrar aqui o PDA. Mas ele era como se fosse um computador de mão, assim, uma espécie de celular, meio. Era isso aqui, ó. Era o PDA. E aí, era usado também para videogames. Era usado para, posteriormente, para videogame de portátil, né? Foi usado no Nintendo DS, foi usado em aquele que foi super famoso, né, Game Boy Advance. Então, usaram em celular, Nokia, Motorola, é usado também em roteador, impressora. E, de novo, aqui a principal vantagem dele era baixo consumo de energia. Por que que o ARM combina tanto com dispositivo móvel? Porque se você tem um dispositivo móvel, ele precisa funcionar fora da tomada. Então, a gente presume que ele precisa de bateria. Então, se precisa de bateria, quanto menos energia gastar, melhor. É por isso que o ARM combina tanto com coisa que precisa de bateria e dispositivo móvel. Aí, nos anos 2000, aqui, como eu falei, ele é usado no Game Boy, foi usado no Nintendo DS, smartphone Symbian. Nossa, eu lembro desse smartphone aqui, Symbian. Se eu não me engano, era esse aqui que tinha. Não lembro se era esse que tinha um sistema operacional que era diferente do Android. Será que era esse que tinha o Symbian? Aí era Android, tinha o iOS, tinha mais um, acho que era esse Symbian aqui. Aí a Apple, ela começa a usar ARM em 2007
E aí, em 2010, tem meio que uma primeira revoluçãozinha deles ali, porque eles botaram esse chip A4, que era um chip ARM já, em 2010. E aí depois a tecnologia ARM passou a dominar o mercado de smartphone e tablet. Começou a avançar, então foi em 2020 que saiu esse MacBook M1. Aqui foi a primeira, aqui o que as primeiras, a maioria das pessoas, né? Por exemplo, por que eu não estudei ARM na faculdade? Porque era usado só nisso daqui. Isso daqui não é interessante para a gente lá no quando a gente está estudando análise e desenvolvimento de sistemas, né? Para a disciplina de organização e arquitetura de computadores, isso aqui não é interessante, né? Porque videogame, smartphone, etc., o professor ele pode até comentar, como eu já comentei, coisa aqui de memória cache, celular, etc. Porque agora os celulares, na verdade, são muito mais computadores do que nessa época aqui de 2000, etc. Então isso aqui não era interessante, por isso que eu nunca tinha ouvido falar de ARM quando eu estava lá na faculdade. Eu passei a ouvir falar de ARM quando lançou o Apple M1 aqui em 2020. Então foi aqui que, inclusive, eu achava que a tecnologia ARM a Apple tinha inventado. Eu até me assustei quando eu ouvi falar que eu fui pesquisar, estudar, etc., que eu vi que desde os anos 80 já existia. E aí existia só que muitas outras coisas, né? Então, a partir de 2020, agora sim passa a ser interessante pessoas como nós de TI entendermos isso daqui, porque foi a partir de 2020 que começou a ser usado em computador pessoal. A partir do momento que é usado em computador pessoal, então existe essa expansão, então chega na nossa área, digamos assim. Então eu trouxe MacBooks, iMacs, Mac não está escrito aqui, mas aquelas caixas, Mac Mini, né, que é aquelas caixas cinzas, que você conecta ao monitor e ele funciona como um desktop. Também está usando M1. Hoje em dia né, já até passou de M1, eu acho que tá até no M3, né? Tem o M1, M2 e o M3. Eles juntaram dois chips em um mesmo para fazer o M2 e tal. Aí eu falei para vocês também que a NASA, ela usa coisa híbrida, né? Hoje em dia existe eles juntam ali tecnologia RISC e CISC para criar coisas híbridas para tentar conseguir ganho de energia ao mesmo tempo que ganha performance. Então, alto desempenho, baixo consumo. Ah, tá. Era aqui nessa hora aqui que eu ia falar que não tem ventoinha, né? Que o chip do MacBook não tem ventoinha, porque ele usa uma coisa chamada de. É porque não dá para eu mostrar ele aqui, mas se um dia vocês. Eu não sei se vocês têm ou já viram em algum lugar, em loja, ou alguém que tenha. Quando você vê um Mac, alguém que tenha um MacBook desses M1, ou M2, ou M3, dá uma olhada em toda a carcaça dele, você vai ver que ele é todo fechado. Isso é muito estranho, né? Porque quando você pega um computador normal, com Windows, em algum lugar do computador vai ter uma área que às vezes tem umas entradas assim, que é onde eles colocam o ventilador para sair o calor, né? E o MacBook ele não tem essa área. É muito estranho olhar ele aqui e ver que ele é todo fechado. A parte de baixo dele é toda lisa, assim, não tem nada, não dá para abrir ele. Na verdade, dá para abrir, mas é muito mais difícil, né? Em coisa especializada e tal. Eles usam. Tem uns parafusos aqui, mas são bem pequenos e ele é todo fechado, né? Por que ele é todo fechado? Porque não precisa de ventoinha, né? Já que a tecnologia ARM gasta pouca energia e praticamente não esquenta. Na verdade, não é nem que ela não esquenta, o meu esquenta aqui. Aqui onde. Quando você pega aqui um. Cadê? Ele esquenta, mas só se eu estiver fazendo algo muito pesado. Bem aqui nessa área, ó, embaixo de onde está escrito MacBook Air, bem aqui está escrito MacBook Air, embaixo dessa área, depois do teclado, é aqui que esquenta. Quando eu estou jogando, por exemplo, algum jogo, eu toco aqui, é aqui que esquenta. No resto ele fica, ele não esquenta. Inclusive, como ele é meio de metal, eu moro no Paraná e aqui quando tá frio, eu tenho o costume de usar ele deitado no meu peito, assim, porque ele é bem pequeno, então dá para botar no meu peito assim, fica bem, e ele é leve, fica bem confortável. Então quando eu coloco,
Quando tá frio, nossa, é uma tortura, assim, porque imagina um negócio que é de metal, aí você tá 3 graus na cidade, 4 graus na cidade, nossa, você bota um gelo, assim, nossa, é complicado quando tá assim. Mas é bem aqui que ele esquenta, né? E ele não tem nenhuma entrada, na verdade tem duas entradas aqui no lado, né, que é entrada de, são dois USB-C, e aqui nesse lado ele tem uma entrada de fone e microfone. Uma entrada de fone, na verdade, ele só tem uma entrada, que é para fone e microfone daquele tipo mais moderno, que são dois e uma entrada, né? Inclusive, muita gente reclama porque ele não tem outras entradas, ele tem dois USB-C aqui só. Não tem entrada HDMI, não tem entrada. Obviamente, né, não vai ter VGA, porque já é uma coisa mais antiga, não tem RJ45. Ele só tem dois USB-C, que se você quiser outra coisa, tem que comprar adaptador, né? Aquele negócio da época a gente já conhece, né? Eles adoram botar coisa assim para você ter que comprar adaptador e botar para ter outras coisas, né? HDMI, por exemplo, só com adaptador. Mas às vezes é até bom que ele seja dessa forma, porque ele é fino por causa disso, né? Tanto o monitor dele aqui é fino, quando ele de lado, é por causa disso, né? Ele só tem duas entradas, não tem entrada de CD nem DVD, etc. Por isso que eles conseguem ser muito fino. E aí, né? HD normalmente é de SSD no caso, de chip é bem fino também. O chip M1 aqui ele é bem fino também. É por isso que eles conseguiram ter muita performance num. Porque antigamente o MacBook Air ele já era fino, só que como ele era com Intel, ele era muito básico, assim, você não conseguia fazer muita coisa com MacBook Air de 10 anos atrás, porque ele era fino, e pelo fato de ser fino, ele era ruim em muita coisa, né? Ele tinha ali um HD, processamento, etc. Ele era guardado tudo muito junto, e ele esquentava porque ali já ainda tinha as ventoinhas, né? Existe ventoinha aqui, por exemplo, no MacBook Pro, eu sei que tem a ventoinha, não tem nesse daqui que é o Air. Mas no Pro, que tem um núcleo a mais de processamento, ele tem ventoinha porque ele é mais potente, ele já esquenta um pouquinho. Então tem uma ventoinha no Pro, mas nesse daqui não tem. Eu não sei no M3 agora, faz tempo que eu não pesquiso sobre isso, que eu pesquiso muito quando eu vou comprar. Aí eu quero saber tudo do computador quando eu vou comprar. Então eu nem sei hoje em dia como é que tá o M3, deve ser um absurdo assim de rápido, e ao mesmo tempo deve ser um absurdo de caro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que já tem até um M4, na verdade, que coisa. Cara, se for esse preço aqui, nossa, não é possível que tá esse preço aqui. 7.000? Foi quase o que eu paguei no meu. Ó, ele diz aqui 10 de CPU. O que é que ele tá dizendo? Tem 10 núcleos de CPU e tem 8 núcleos de GPU. Cara, tem alguma coisa errada. Eu achava que ia ser bem mais caro do que isso daqui. Ah, não tá aparecendo, né? Eu botei na outra tela. Ah, não, eu abri na outra aba. Deixa eu abrir na mesma aba para dar para ver. Cara, que estranho. Ah, ele tá abrindo automático em outra aba. Faz tempo que eu não vejo preço de computador, tô achando estranho esse preço aqui. Eu tenho aqui na Amazon que já tá mais caro. Tá, esse da Amazon já tá próximo do que eu imaginei que seria. Não sei porque esse da Carrefour tá tão barato, que estranho. Mas ele tem aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Apple com CPU 10 core e GPU 8 core. O que significa isso? Ele tem 10 núcleos de processamento e GPU, que é memória de placa de vídeo, tem 8 núcleos de processamento. O meu tem 8 de core e 7 de GPU. Esse daqui da Amazon. Nossa, eu não sabia que esses links eles. Realmente eu não sei porque que tá 7.000 aqui, não. Tô achando esse preço muito barato. Será que é golpe?
Assim, obviamente que 7 mil não é barato. Eu digo barato do ponto de vista de que isso daqui era para estar custando uma fortuna, igual os iPhones, né? Lança iPhone novo aí, tá por aqui de preço também. Imagina dar 7 mil reais no celular. 7 mil num computador eu dou, agora 7 mil num celular é complicado. Mas enfim, eu não sei por que tá tão barato isso daqui. Chip M4. Olha aqui como ele fala, 18 horas de bateria, continua a mesma. Eles continuam prometendo a mesma coisa do que o M1, 18 horas de bateria. Mas eu vou dar uma olhada nisso daqui. Hum, deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante que eu posso estar comentando. Ó, isso daqui me irrita na Apple, velho. Ele não fala quase nada aqui. Ah, se bem que agora tem aqui, ó, algumas informações a mais. 8 núcleos, traçado de raio acelerado, Neural Engine de 16 núcleos. Não tem, é por causa de engenharia neural dentro. Ele diz aqui, ó, 120 gigabytes por segundo de largura de banda de memória. Agora ele está vindo com mais especificações. Antigamente não mostrava. Ah, isso daqui é codec de vídeo. Enfim, ele tá bem detalhado aqui. Antigamente não tinha esse tipo de informação. Tem nits de brilho, de tela. Enfim, né? Mas eu achei esse preço estranho aqui. Para mim ia estar perto de 10 mil reais aqui, esses notebook com M3 ou M4. Então, voltando aqui para o assunto. Então, ficou claro sobre tecnologia ARM, né? Conseguiram juntar em um chip memória RAM, memória de vídeo, processador. A forma como ele é construído lá dentro, ele gasta menos energia também. Por isso que ele conseguiu, hoje em dia... Ah, tá, faltou falar aqui da... Hum. Na verdade, eu tinha falado antes, né, que existem motivos do porquê é interessante para as empresas diminuírem as coisas. Diminuir algum dispositivo é meio autoexplicativo, né? Quanto mais você vai diminuindo o tamanho do dispositivo, você passa a não precisar mais de uma sala, por exemplo, para guardar um computador, né? Você tinha computador antigamente que tinha o tamanho de uma parede, aí foi diminuindo a ponto da gente ter computador no nosso braço, né? Os Apple Watch, etc., smartwatch. Então, esse é um dos motivos para diminuir. E um dos motivos para diminuir o consumo de energia, na verdade, tem basicamente duas vantagens, né? Além de ter essa questão da bateria durar mais, né? Smartphone, computador, notebook, etc. Atualmente existe muita conversa de sustentabilidade, né? Até pelo fato dos novos computadores e smartphones virem integrado com tecnologia de inteligência artificial, e a gente sabe que para quem já pesquisou um pouco sobre esse assunto, deve saber que tudo que envolve tecnologia, inteligência artificial, envolve muito gasto de energia, né? Porque eles precisam de redes neurais, um monte de chip, um monte de coisa. Então, trabalha muito, gasta muita energia. Então, um dos grandes desafios tecnológicos para os próximos anos, inclusive, é gastar menos energia, porque o aumento do uso de inteligência artificial daqui para frente está aumentando muito. As pessoas estão, em vez de no Google pesquisar qual é a diferença de mais
com S ou mais com I, em vez de ir no Google para pesquisar, né, coisa de língua portuguesa, qualquer besteira, a pessoa joga na inteligência artificial, né, mesmo para corrigir algo ortográfico, quer dizer, qualquer besteira estão jogando na inteligência artificial, então está sendo muito usada, está gastando muita energia. Já existem estudos aí falando de que daqui a uns anos e tal, uma vez eu ouvi falar que a, o, tipo, daqui 20 anos a inteligência artificial vai estar consumindo a energia de um país do tamanho da Holanda, por exemplo. Não sei se 20 anos ou 10, um negócio assim, vai estar consumindo o equivalente a um país do tamanho da Holanda, assim, em energia assim, no mundo, sabe? É um negócio absurdo. Então, existe essa necessidade de gastar menos energia, por isso que eu acho que dá. Eu acho não, né? Meio que você pesquisa isso na internet, é certeza que daqui para frente a popularidade da tecnologia ARM vai ser maior, até porque se você parar para pensar, por exemplo, na época que eu comprei esse computador aqui, eu estava na dúvida se eu comprava ele ou se eu comprava um Dell. Eu ia comprar um Dell com 16 GB de RAM e 7, e eles estavam basicamente o mesmo preço. O Dell era um pouco mais barato, eram 6.000 e alguma coisa, e esse daqui estava 7.400, só que eu consegui dois cupons e tal, eu comprei ele por 6.900. Na época não se encontrava por esse valor, o valor padrão dele na época era 8.000, era muito caro, assim. E aí eu tava entre ele e o Dell, né? O Dell 16 GB de RAM e 7. Então, se eu tivesse comprado o Dell com a mesma performance, por exemplo, eu ia dentro dessa ideia de gasto de energia. E aí entra no outro assunto que eu ia falar, que é uma vez que você gasta pouca energia, você até barateia as coisas. Porque imagina, se eu tivesse o Dell, ele ia ficar na tomada muito mais do que esse computador aqui. Então, por exemplo, até o meu gasto de energia da minha casa, etc., eu ia pagar mais caro. Então, existe esse tipo de vantagem você ter tecnologia ARM. Por isso que ela vai popularizar. Uma vez que a Apple criou e deu certo, várias empresas já correram para fazer. Então, a Microsoft já está usando tecnologia ARM dentro de processadores, né, junto com o Snapdragon. A Intel já está também fazendo pesquisa, etc. Eu acho que daqui a pouco, assim, meio que o padrão de computador, notebook vai ser ARM, porque gasta pouquíssima energia, melhora a bateria e consegue bater de frente com performance, que é uma coisa incrível, né? Eu jamais ia imaginar que uma tecnologia que é RISC, né? Ia bater de frente com tecnologia que é CISC, que lida com coisas complexas. Aí a tecnologia ARM conseguiu isso. Então, por isso que é interessante a gente ficar um pouco de olho nisso daqui para frente, que agora já, na hora de você comprar um computador, por exemplo, pode ser que daqui para frente já lancem notebook que não seja Apple, que tenha ARM, e que às vezes seja até mais barato que Apple, porque normalmente Apple é mais caro. Aí a gente já pode ficar de olho, né, para comprar, assim como o usuário, né. Tá, eu acho que de ARM é isso. Quando a gente for estudar sobre processador na próxima aula, dá para a gente ver por dentro como o ARM funciona. Aqui é mais para dar uma geral, para a gente saber o que que é. Agora a gente vai falar rapidamente aqui de memória externa. Eu queria falar para vocês sobre, assim, não são tecnologias muito atuais, mas está dentro do conteúdo, é bom a gente saber. Como é que funciona CD e DVD e Blu-ray. Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso. Como eu falei, assim como o HD, que eu acho algo fascinante, assim, é fascinante também ver como que construíram o CD e DVD. Então, como é que o CD funciona? Existe a superfície dele, né, um disco. Deixa eu ver se eu acho essa imagem. Não é exatamente imagem de CD, porque todo mundo sabe como é um CD, mas imagem de como ele está, se a gente fosse aproximar ele com o microscópio. Existe uma luz infravermelha que bate ali no CD. Não sei se vocês lembram do estudo da física do ensino médio, mas as luzes, elas têm comprimento de onda. E o comprimento de onda
faz elas entrarem mais fácil em lugares. E, consequentemente, ler melhor algumas coisas. Então, o infravermelho, ele é de um tamanho de comprimento de onda. O DVD é uma luz vermelha, vai ser um pouco diferente. E o Blu-ray é uma luz azul, que vai ser mais diferente ainda. Então, o CD, ele tem uma superfície que ele é feito como se fosse de coisa lisa, e do nada tem como se fosse uma lombada, só que para baixo, assim, um buraco, não? Como se fosse buracos, assim. Então, ele é feito de várias coisas assim. E aí, a luz passa ali, quando ela entende que tá tudo liso, é como se fosse batendo a luz, né? Ele vê que volta de uma forma específica, aí ele entende como número 1 de binário, né? E aí, quando ele passa, ele vê que tem, né, as saliências ali, digamos assim, dos buracos ali, das lombadas, como se fossem lombadas, assim, só que ao contrário, e ele vê que repete, aí ele entende como 0. E aí, quando ele faz toda essa leitura, ele chega no que chega normalmente lá o HD, como eu falei, né? A ponta da história sempre vai ser linguagem de máquina 0 ou 1, ligado e desligado. Então, o CD funciona assim, né? A luz passa e ela vai lendo esses blocos. A diferença do CD para o DVD para o Blu-ray é que, com o tempo, a densidade, que foi aquilo que a gente viu lá no início, né? Ou seja, se nesse espaço aqui cabem 10 coisas no CD, no DVD vai caber 50, porque aumentou a densidade. E no Blu-ray vai caber, sei lá, 200, né? Então, o máximo que dava para botar no CD era 700 e pouquinho megabytes, no DVD era 4 gigas e pouco, e no Blu-ray, numa camada simples, é 25 GB, mas existe Blu-ray de 2 faces, que é 50. E hoje em dia tem até um outro Blu-ray que é 100, 120, 25 GB. Então, o que foi acontecendo? Acontece que a luz azul, pelo fato dela ser azul, lá na física, ela tem um comprimento de onda mais menorzinho. Deixa eu ver se tem um comparativo. Comprimento de onda de cores. Deixa eu ver se tem uma representação. Uma vez eu vi essa representação física. Numa escola, criaram um dispositivo para um aluno cego entender física, e aí fizeram cordas, assim. E aí o vermelho, ele tinha comprimento de onda, fizeram fazer uma corda mais grossinha, e assim ele foi entendendo o comprimento de onda de luz. Deixa eu ver se aqui representa direito. Sim, aqui está representando. Ó, o azul ele é bem pequeno, ó, em comparação com o vermelho, que é grande. Então, se o comprimento de onda do azul é pequeno, significa que, se você diminuir o tamanho dessas lombadas que eu falei que tem dentro de uma... Na verdade, isso daí é chamado de poço, né? Assim, quando você pesquisa mesmo ali dentro da pesquisa sobre CDs e DVDs, ele chama isso de poço, né? Essas curvas e tal. E aí, o tamanho deles em Blu-ray é bem pequeno, o que significa que você consegue colocar vários desses no mesmo espaço de um CD. Por isso que cabe mais giga de informação. E aí, como a luz azul ela tem um comprimento de onda menor, ela consegue entrar nesses tamanhos pequenos. E aí, dessa forma, com a luz ali, existe, né, a leitura. É fascinante isso daqui. E hoje em dia, né, o mais usado aí, principalmente na questão de jogos, é o Blu-ray. Na época que o Blu-ray lançou, ele tinha um concorrente, que era o HD DVD, que ele tinha menos capacidade do que o Blu-ray, e o Blu-ray acabou que foi o que popularizou e o que deu certo. Mas existe, assim, CDs, entre aspas, com vários tipos com vários tamanhos de capacidade, né? Aí, para encerrar, hum, na verdade era isso. Uma última coisa que eu esqueci é porque eu acho que eu falei que existia só a arquitetura RISC e CISC. Eu não lembro se eu usei essas palavras de que só tem arquitetura RISC e CISC. Na verdade, existem várias arquiteturas. Se você for pesquisar, na época, assim, né, várias empresas, vários desenvolvedores, assim, desenvolveram várias tecnologias. Assim como tem o CD, tem o DVD, tem vários outros. Só que acaba que o que chega para a gente, assim, o que populariza, né, é o que todo mundo vai usar. Então é por isso que a gente estuda aqui o que é o principal, né? Não faz muito sentido ficar estudando coisas assim que pouca gente usa.
É igual a questão do ARM, né? Por que não estudavam o ARM antes? Porque ele era usado em videogame, era usado em celular Nokia antigo, etc. A partir do momento que passaram a usar em computador portátil, que a gente usa para trabalhar, que a gente programa, que a gente faz várias coisas, aí chegou na gente, aí sim é interessante estudar. Então, por isso que dá para resumir nesse CD, DVD, Blu-ray. Aí tem HD, né? Tem as fitas magnéticas que eu já falei, que é mais usado para guardar coisa que vai ficar sem ninguém mexer ali, que vai ficar guardado em cofre. As fitas magnéticas, assim, elas duram 30 anos e aí depois tem que substituir por outras, por segurança, etc. Então, o básico das memórias externas que faltou eu comentar, né, da forma como funcionava, porque qual que era a diferença? Era essa mais ou menos, é do comprimento de onda e da luz que eles jogam ali dentro do aparelho de Blu-ray, de DVD, é essa a diferença desses três. Então, a aula de hoje era isso, sobre o básico de memória externa, que está fora do computador. Complementei o conhecimento de como o HD funciona por dentro. E a gente introduziu aqui sobre a arquitetura ARM. E só isso, né? Aí na próxima aula o assunto vai ser como que funciona por dentro o processador, do ponto de vista o que acontece mesmo lá dentro. Entrou uma solicitação do sistema operacional, o que o processador faz? A gente vai ver por dentro dele. E aí dá para a gente ver como funciona o esquema da tecnologia ARM por dentro também, um desenho. Tem mais coisa, mas aí eu apresento na próxima aula, beleza? Obrigado por todo mundo que veio assistir a aula e até semana que vem.